de estresse e uma mudança incrível de hábitos, né? E saúde mental é o tema do quadro Cuide-se do BG de hoje. Bom, e para falar sobre a importância de ficar atento aos sinais, alternativas de tratamentos, está aqui comigo no estúdio a médica psiquiatra, doutora Darla Souza. Boa tarde, doutora, e seja bem-vinda primeiramente. Obrigada, prazer, boa tarde a todos. Bom, acho que a gente pode começar falando então desses principais sinais de transtornos mais evidentes nesses últimos tempos. Aliás, a gente já passou de um ano e eles ficaram ainda maiores, esses sinais? Sim, passou um ano e nós não sabemos de nada. Então, nós estamos numa fase em que o ser humano precisa se readaptar. O ser humano e o cérebro, ele adora rotina, ele adora ter o controle das situações e saber como prevenir uma doença, como controlar, o que eu fazer e como trazer a cura. E nós estamos passando por um momento em que nós, seres humanos, temos que entender que somos seres vulneráveis e não sabemos como agir nesse momento. E um ano depois, nós não sabemos como será daqui a um ano, né? A gente tem perguntas pelo WhatsApp, por isso que eu já vou abrir, porque muita gente, claro, está passando por essa situação e vem questionar, né? Sim. A Mariane, minha mãe sempre foi um pouco esquecida, mas depois da Covid parece que isso se agravou. Pode ser alguma sequela? O que pode ser feito? Sim, o caso da sua mãe, nós não sabemos o que o Covid pode ter gerado no sistema nervoso central. Nós não sabemos se o Covid a longo prazo vai causar uma morte neuronal, uma demência. Então, é muito precoce dar um diagnóstico pelo Covid. Mas nós sabemos que o impacto do Covid no sistema nervoso central, no termo comportamental, nas regiões de medo, o medo do medo, levam sim a transtornos psiquiátricos relacionados a um grau de ansiedade elevada, fazendo com que o paciente não consiga lembrar de situações recentes, tá? E um ano depois esse estresse já se agravou, virou o quê? Nós não sabemos, mas quanto mais tempo eu postergo para procurar ajuda, pior fica. Então, os transtornos de ansiedade, eles têm tratamento e a evolução é muito favorável. Basta o paciente reconhecer e procurar ajuda. E tem que procurar, né? Sim. A gente tem agora mais uma participação pelo WhatsApp. Bruno, minhas filhas durante a pandemia ficaram em aula online, estão com crise de ansiedade, uma delas está com fobia social, acaba afetando toda a família. O que fazer a mais para poder tentar voltar à normalidade? Porque também tem a sensação de desespero. Sim. E aqueles pais responsáveis, não sai, cuida. Isso também traz fobia social, ele falou ali, né? Com certeza. E nós temos que entender que o isolamento físico, ele não tem nada a ver com nós nos unirmos, fazermos um time e compartilharmos experiências. Então, esse peso colocado em cima das crianças de que não sai, não respira, não faz isso, gera mais ansiedade. Nós precisamos entender que a nossa novo mundo de normalidade mudou, né? Então, nós somos seres vulneráveis e essas crianças precisam conversar e entender que se tomar os devidos cuidados, tudo vai passar. Verdade. Bom, e para transformar isso em algo que possa vir a nos ajudar, a gente recebeu essa mensagem muito legal do Mauro de São Francisco do Sul, que ele disse, ó, mudança de hábito é dar uma boa pedalada, apreciando a natureza. E aí, para encerrar, doutora, eu pergunto justamente isso. Que hábitos a gente pode começar a colocar na nossa vida para transformar esse estresse, essa ansiedade, em um pouco mais de calmaria? Com certeza. A natureza, ela nos ensina muitas coisas, porque ela mostra que tudo flui, que tudo é espontâneo, nós não temos controle de nada. O ser humano, quando ele começa a pedalar, não só o benefício físico de condicionamento, ele gera maior intensidade de permissão de sensações. Eu respiro, eu escuto o som do passarinho, eu entendo que não tenho controle de nada, mas eu começo a apreciar o belo. E isso é maravilhoso, tanto durante o tratamento de doenças psiquiátricas, mas também no processo de prevenção de doença psiquiátrica. Então, é uma boa alternativa fazer atividade física. E independe da idade, né? Independe da idade. Doutora Darla, muito obrigada, viu, pela essa conversa. A gente sabe que é um assunto que poderia ficar o balanço geral todo, porque é comum a muitas das famílias que estão nos assistindo agora. Mas acredito que esse caminho a doutora trouxe aqui pra gente
E sempre aquele recado final, sentiu algum desses sintomas, procurar o especialista. Com certeza. Procure ajuda. Passou mais de 15 dias no sofrimento, não está conseguindo executar as suas atividades, não está sentindo prazer naquilo que gostava de fazer antes, não está conseguindo dormir, procure um profissional de saúde. O tratamento, ele é eficaz e a qualidade de vida do paciente é outra. Nós temos um time de pacientes assim que está levando essa pandemia com muito mais leveza do que aqueles que não procuram ajuda. Perfeito. Muito obrigada, doutora. Ótimo fim de semana, viu? Obrigada.